Toda a vida que conhecemos aqui na Terra é baseada em carbono. Mas por quê? É possível que exista vida baseada em outro elemento? O carbono é o quarto elemento químico em maior abundância no universo e o quinto mais presente na Terra. Se tornou conhecido ainda na antiguidade e é o elemento base da vida em nosso planeta, tanto animal quanto vegetal, e é responsável pela constituição de uma grande quantidade de compostos minerais. Exposto isto, é essencial o estudo das suas propriedades. O carbono é um metal do grupo 14 ou família 4A que nas condições normais de temperatura e pressão se apresenta no estado sólido. Por conta de ter 6 prótons e 6 elétrons, tem raio atômico pequeno e afinidade com muitos outros elementos pequenos. Ele é um dos elementos que realiza a alotropia, que é se ligar de diferentes maneiras, formando várias substâncias simples com formas e propriedades diferentes. E a diferença entre os seus alótropos é a grade cristalina que os átomos apresentam. Os seus principais alótropos são o grafite, encontrado nos lápis, o diamante, que é o material mais resistente conhecido, os fullerenos, que são utilizados em farmacêuticos e cosméticos, os nanotubos de carbono, 100 vezes mais forte que o aço com 1/6 do seu peso, e o grafeno, que é o material mais fino do mundo e consiste em uma camada bidimensional de átomos de carbono e tem a altura equivalente a de um átomo. Para entender melhor as propriedades do carbono, Kekulé fez 3 postulados. O primeiro diz que o carbono é tetravalente. Segundo a regra do octeto, os átomos tendem a se combinar de modo a cada um ter 8 elétrons na sua camada de valência e adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre. Como o carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência, ele precisa fazer 4 ligações, desse modo sendo tetravalente. O segundo postulado diz que o carbono tem 4 valências livres. Dessa forma, a posição do heteroátomo não difere os compostos. Um exemplo é o cloro e metano, que se o cloro estiver à esquerda, em cima, direita ou embaixo, será o mesmo composto. E pela natureza dos átomos que existem na cadeia, é homogênea, que não possui heteroátomos entre os carbonos, e heterogênea, que possui algum tipo de heteroátomo entre os carbonos. Vale lembrar que heteroátomos que não estão entre os carbonos não contam para ser classificado como heterogêneo. Pela disposição dos átomos na cadeia, entre normais, que não possuem ramificações, e ramificadas, que possuem ramificações, pelo tipo de ligações entre os carbonos, as saturadas são as que só têm ligações simples, e insaturadas são as que possuem ligações duplas ou triplas. Como já foi dito anteriormente, todos os seres vivos do planeta Terra possuem uma maquinaria molecular baseada em compostos de carbono. Isso pode se explicar por conta de alguns fatores. Um desses fatores, e provavelmente o principal, é a importância das ligações realizadas pelo carbono. A capacidade de se ligar com 4 átomos de uma só vez faz com que átomos de carbono consigam formar uma variedade praticamente sem fim de longas cadeias, variando tanto em tamanho quanto em formato. Para fazer uma comparação, átomos de hidrogênio se ligam apenas a um átomo e o de oxigênio a 2 átomos. Vale ressaltar também que um átomo de carbono pode usar 3 de suas ligações para se unir ao mesmo átomo, ou seja, pode fazer ligações triplas. Isto, aliado com a capacidade de se ligar a 4 átomos de uma só vez, faz com que o carbono consiga formar moléculas diferentes com o mesmo número de átomos, apenas alterando a configuração dos átomos envolvidos. É interessante também destacar onde pode ser encontrado o carbono. Ele geralmente é encontrado nos compostos orgânicos, sejam eles naturais, como na composição de proteínas e na estrutura do DNA, ou sintéticos, como nas fibras sintéticas de tecidos, nos fármacos, plásticos e borracha, além de ser o elemento base da química orgânica. Agora passando para as características do silício, vemos semelhanças e muitas com o carbono. O silício é um elemento muito próximo do carbono na tabela periódica. O silício tem 14 prótons e o átomo neutro dele possui 14 elétrons, 2 na sua primeira camada, 8 em sua segunda e possui 4 na sua camada de valência. Certamente tende a formar as 4 ligações covalentes como o carbono, o que é bastante adequado para formar as cadeias de moléculas encontradas nos seres vivos, como nas proteínas e no DNA. Por isso a teoria da vida a partir do silício. Entretanto, as ligações covalentes do silício não são suficientemente fortes para possuir longas cadeias de ligações.
Por isso, ele não tem essa característica de fazer ligações atrás de ligações, assim como o carbono faz. Entretanto, uma forma de vida baseada em silício teria que ser completamente diferente da vida como conhecemos aqui na Terra. Por exemplo, silanos entram em combustão espontaneamente em contato com oxigênio, formando silicato e hidrogênio molecular. Assim, uma bioquímica com base em tais compostos requer um ambiente livre de oxigênio. A afinidade do silício pelo oxigênio é tão forte que, se o silício for colocado em um meio aquoso, vai formar um reservatório de sílica, retirando o oxigênio da água. Dessa forma, a água não é um solvente compatível para os compostos de silício. Metano, etano, nitrogênio ou quaisquer compostos que contenham grupos metílicos são solventes mais compatíveis para um ser vivo à base de silício. Esses estudos sugerem que, se a vida à base de silício existir, pode ser limitada a ambientes com pequenas quantidades de oxigênio, escassez de água e um solvente compatível, como metano ou hidrogênio, e também a temperaturas extremamente baixas. Além disso, as ligações de, por exemplo, dióxido de silício são muito mais fortes do que as do dióxido de carbono. Sendo assim, é muito difícil ter reações químicas necessárias aos seres vivos. Ademais, o silício é o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre. Cerca de 26 a 28% é composta de silício. O silício é um componente essencial da grande maioria das rochas que compõem a crosta terrestre. Entretanto, ele nunca é encontrado naturalmente de forma isolada. Ele sempre está combinado com algum outro elemento. O silício desempenha um importante papel para a manutenção da vida dos seres vivos. Ele é responsável, por exemplo, por estimular a produção de colágeno e elastina. Essa síntese é essencial para o crescimento dos organismos, formação dos tecidos, cartilagens, articulações, etc. Graças ao seu caráter antioxidante e hidratante, o silício também é fundamental na ação contra os radicais livres, que são moléculas instáveis que reagem com outras células, provocando degradação e envelhecimento de células e tecidos que constituem os seres vivos. Mas existe vida baseada exclusivamente em silício? Afinal, o que é vida? A própria comunidade científica ainda não chegou a um consenso sobre esse tema, mas isso não é uma coisa ruim, visto que a ciência nos permite admitir nossa própria ignorância. Uma definição geral, ser vivo é aquele organismo capaz de se replicar e que possui a capacidade de metabolizar energia. Seguindo esses padrões, ainda não encontramos nenhum organismo que tenha silício em suas bases estruturais. Como vimos nesse vídeo, mesmo que haja algumas semelhanças entre o carbono, isso não significa que o silício pode atuar como um substituto para ele. Até onde sabemos, é quase impossível que exista vida baseada em silício aqui na Terra, pelo menos partindo dos padrões que nós conhecemos sobre a vida. Porém, essa hipótese ainda não foi descartada. Resumindo em poucas palavras, não, ainda não encontramos vida baseada exclusivamente em silício. Isso não significa que não exista, afinal, tudo o que sabemos não corresponde nem sequer a uma gota neste oceano de conhecimento chamado cosmos. No fim das contas, como disse Carl Sagan, se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço.